Hoje nós vamos fazer aqui a leitura do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item que caiu hoje são as provas voluntárias, o verdadeiro silício. Pessoal, para quem não sabe o que é silício, silício é um artefato que na antiguidade se usava muito. Hoje em dia ainda existem pessoas que utilizam, tá? É bem menos comum, mas antigamente era bem comum, como forma de penitência ou forma de... era uma forma dos monges, de alguns segmentos dentro da Igreja Católica, de represar, por assim dizer, alguns tipos de sentimentos e desejos inferiores. Então eles amarravam. Vocês já viram um enforcador de cachorro? Que tem uns ganchos assim? Era bem parecido com aquilo dali. Então era uma coisa bem larga, colocava-se ao redor da perna assim e apertava. Então aquilo tinha umas garras que causava uma dor contínua. Isso fazia com que o pensamento daquela pessoa ficasse preso à dor. Então ele não tinha tempo para pensar em outra coisa, para ter desejos, para ter outro tipo de pensamento. Então o silício é isso. Então quando aqui o título fala o verdadeiro silício, é como se fosse uma crítica, né? Mostrando que existe uma forma diferente de você se educar sem ser infligindo dor a você mesmo, dor física no caso, tá bom? E ele chama isso de provas voluntárias. O silício é voluntário, obviamente, mas aqui ele traz para o lado das provas. É importante a gente esmiuçar esse título aqui, senão fica meio vago quando a gente não sabe o que é silício. Tá? Então, só trazendo para vocês, caso vocês não tenham conhecimento. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Àquele em quem o espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Isso é a maior verdade, né? Quando nós paramos para analisar a nossa vida, nós observamos claramente que nos momentos de dificuldade, de penúria, de sofrimento, são os momentos onde tanto os nossos defeitos quanto as nossas virtudes ficam mais aparentes. A pandemia fez muito isso com as pessoas. E o próprio Apocalipse de João, quando ele diz que quando for chegado os tempos, os bons se tornarão mais bons, os justos mais justos, os injustos mais injustos e os maus mais maus. Então é uma referência mostrando que no momento das nossas provas, das nossas dificuldades, as nossas chagas íntimas, assim também como o nosso brilho interior, ele fica mais exposto, tá bom? E é isso exatamente que ele está falando aqui, que as provas, todas as provas que nós estamos submetidos, elas têm por fim elevar-nos, enquanto espíritos, a nossa inteligência, a nossa paciência e a nossa resignação. E todos nós estamos propícios a adquirir essas virtudes aos poucos. A própria vida física, o próprio corpo, ele todos os dias está nos ensinando a ter resignação, paciência, tolerância. Por quê? O nosso corpo, ele necessita todos os dias de descanso, de alimentação e de repouso. É uma rotina interminável. Você nasce dentro dessa rotina e vai até o seu último dia fazendo todo este processo. E mesmo que ele seja mecânico, automático, que ele acaba que se torna mecânico, automático, exige paciência, exige resignação, porque você tem que ter, não adianta você achar que você não vai desenvolver a paciência e a resignação, mas você está sendo forçado pela própria força das coisas, pela própria situação de encarnado, você já está exercitando essas virtudes. Então não se enganem, a vida física, ela é uma prova quase que infinita. Cada segundo de existência, ele está sempre trazendo à tona as provas. São provas que duram poucos segundos, alguns minutos, algumas são mais longas, mas o tempo inteiro nós estamos sendo submetidos a pequenas
e às vezes quase que imperceptíveis provas. Tá? Pode dar-se que o homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Ontem eu escutei uma frase que diz assim, nos momentos onde nós temos mais dificuldade, pouco tempo, que parece que é impossível, é onde as maiores invenções, é onde nós ultrapassamos os nossos limites. A pandemia é outro exemplo disso. Se antes a gente demorava anos para desenvolver uma vacina, a gente fez em tempo recorde. E no futuro vai ser mais rápido ainda. E daqui a alguns séculos vai ser quase que instantâneo. Então o tempo de tudo encolhe. Tudo vai se reduzir, tudo vai ficando mais fácil com a engenhosidade humana. E os momentos de dificuldade, eles excitam a engenhosidade humana. Por isso que Deus, lá no livro dos Espíritos, diz que quando nós estamos alavancados em nosso processo evolutivo, Deus excita a humanidade a seguir em frente. Então ele coloca alguma dificuldade para que a humanidade se movimente. É aquilo que a gente chama, quando nós estamos acomodados, a gente está numa posição tranquila e a gente está acomodado. Vem alguma coisa e tira a gente daquela posição que estava cômoda, a gente se sente incomodado, a gente se sente fora do lugar. E isso faz com que a gente se movimente. Então, as dificuldades, as provas da vida, elas têm por fim excitar a nossa inteligência, a nossa paciência, enfim, todas as nossas virtudes. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Então aqui a gente chega no título. O silício é aquela ferramenta que as pessoas de determinados segmentos religiosos usavam para se punir. E aqui ele pergunta se o homem voluntariamente deve procurar uma prova que lhe cause sofrimento. A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. E aqui ele faz outra crítica. Então ele está mostrando que quando nós sofremos em prol do outro, então quando uma mãe deixa de se alimentar para dar para o seu filho, ela está se colocando numa posição difícil, de sofrimento, mas em favor do seu filho, de uma outra criatura. Então quando você se coloca em posição de sofrimento voluntariamente, ela tem que ter como fim e objetivo o bem do outro. Aí está de acordo, é justo. Agora, quando esse sofrimento ele tem por mote, ou seja, por motivo, a vaidade, um bem único e exclusivamente seu, orgulho, seja o que for, aí não. E aí ele continua. Grande distinção cumpre aqui que se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado, aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exigirei. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. E aqui ele traz para o campo da racionalidade. Obviamente, se você está infligindo uma dor, então vamos imaginar o silício ali na perna da pessoa, algo extremamente doloroso, incômodo, porque aquela ferramenta ela tem garras que elas cravam fundo na carne, elas ferem, então é algo que praticamente impossibilita de você executar qualquer tarefa.
E aí nós temos lá no Livro dos Espíritos, mais uma vez, a lei do trabalho. Como que nós vamos executar a lei do trabalho, não só em prol da gente mesmo, se nós estamos impossibilitados por conta disso? Então, a verdadeira penitência é aquela quando eu estou ajudando o próximo. Então, minha avó brincava muito, né? Vou colocar você ajoelhado no milho, menino, para você rezar. Os antigos tinham muito isso, né? Por que ao invés de colocar a criança no milho orando, por que não coloca ela para fazer alguma atividade que vai ser atingir um bem coletivo? Então, já que você está assim, eu vou colocar você para limpar a casa, ou você para limpar a louça, enfim. Só uma reflexão, mostrando que as nossas privações, os nossos sofrimentos, quando voluntários, eles devem ter por fim sempre o outro, sempre o olhar fraterno. É isso que os Espíritos aqui estão nos explicando. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, ou seja, contrariar a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecer o seu corpo sem necessidade é o verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis de tal lei. O abuso das melhores coisas tem a punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, aqui ele está chamando a gente por equilíbrio. Então nós temos sempre que buscar o equilíbrio e nunca o abuso das coisas. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes a mansarda infecta levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas. Vós que privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que dependeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secarão o coração, que não adormecestes no seio das volúpias errantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Pode deixar, a Antônia já vai fazer a organização para a gente, viu, Sr. Carlos? Então, pessoal, quando nós nos privamos do nosso tempo, da nossa saúde, das alegrias, entre aspas, das felicidades, dos gozos materiais em prol do próximo, nós estamos aplicando a verdadeira penitência e o verdadeiro silício. É isso que ele se refere. Ao invés da gente se punir sem um objetivo útil, que a gente se puna com um objetivo útil, que aí aquela punição ela vai se transformar em alegria e nem vai ser punição. Então, quando nós estamos doando do nosso tempo para ajudar o outro, quando nós estamos doando da nossa saúde, da nossa paciência, enfim, quando nós estamos nos doando em prol do outro, daí que surge o termo verdadeiro silício que o texto nos traz aqui. E aí ele continua: vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidades tende na terra? E aqui ele está criticando mais uma vez a vida em reclusão. Quando uma pessoa se afasta da vida social para viver em reclusão, a desculpa de que a humanidade é chata, que os outros são difíceis, que os outros me trazem aborrecimentos, sofrimentos, decepções, mágoas. É muito fácil você fugir de um problema, mas ele deixa de existir? Não. E esse problema, será que ele tem relação com você ou com o outro? Então, pessoal, vamos ter essa consciência quando a gente
pensar em se afastar das pessoas, pensar em se afastar da família, dos outros, daquilo que nos aborrece, tá bom? Vamos entender o que está acontecendo dentro de nós, vamos nos conhecer melhor para sabermos aonde podemos melhorar, aonde podemos recuar, aonde podemos ceder no campo do orgulho, da vaidade, favorecendo a nossa humildade, favorecendo todas as nossas virtudes que nós temos compromisso em desenvolvê-las aqui, nesta vida. Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Então, o que ele está falando do suicídio também, né, pessoal? Então, quando a gente deserta da nossa luta, quando a gente desiste, existem várias formas de você cometer o ato do suicídio, não só o suicídio propriamente dito, que é aquele que tira a vida do seu corpo, mas também o suicídio social, aquele que a pessoa deixa de conviver com seus pares. Nós não podemos esquecer do princípio da alteridade, onde o meu eu só existe a partir do outro. Se vocês pararem para perceber, todas as virtudes, elas sempre dizem respeito ao outro, e todos os defeitos, eles sempre dizem respeito a nós. Então, quando eu digo, eu vou ser indulgente, para que eu seja indulgente, eu preciso de uma outra pessoa, certo? Ou seja, a pessoa tem um problema, tem um defeito, eu vou ser indulgente com aquele defeito dela, eu não vou fazer propaganda e eu não vou puni-la por conta disso. Então, para me ter compaixão, eu preciso de uma outra pessoa, certo? Tem como eu ter compaixão de mim mesmo? Não tem jeito, não faz sentido. Para que eu exercite a benevolência, eu preciso do outro. Para que eu exercite a fraternidade, a caridade, eu preciso do outro. Para que eu seja humilde, eu preciso do outro. Que a humildade, ela está em nossas relações. Agora, todos os defeitos, se vocês pararem para pensar, eles dizem respeito a nós. A vaidade, o orgulho. Então, é sempre um olhar para dentro. Os defeitos, eles sempre são os olhos voltados unicamente para você. E as virtudes são os olhos lançados para a humanidade. Então, até esse exercício, esse leve raciocínio, que é uma coisa que parece simples, mas que a gente não percebe, eles nos mostram que a relação com o outro é de extrema importância na economia da vida e da evolução do espírito. Eu preciso estar em constante relacionamento com o outro para que eu desenvolva as minhas virtudes. Sem relacionamento social, é impossível desenvolvermos as nossas virtudes. E o relacionamento social começa onde, pessoal? Dentro de casa. O local mais importante que nós temos é o nosso núcleo familiar. Tá, pessoal? E, gente, animalzinho muito bom, eu adoro animais, mas animais, eles não favorecem esse desenvolvimento, esse afloramento que um outro ser humano te requisita. O ser humano é um ser extremamente complexo, ele vai trabalhar todas as suas virtudes, todos os seus defeitos vão ali ser colocados à prova. Então a gente precisa da convivência social. Se excluir voluntariamente da convivência social pode parecer o caminho mais fácil, mas espiritualmente falando não é, tá bom? E se a gente se recusa em viver em sociedade, se a gente se recusa em viver com os outros, em conviver com os outros, nós vamos ser colocados em posições cada vez mais restritas que vão impedir a fuga deste dever que nós temos de relacionar com os outros. Tá bom? E aqui só para finalizar, se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Então, como que eu mortifico o meu espírito? Eu mortifico o meu espírito quando uma pessoa me agride, eu sinto aquela vontade tremenda de revidar, de vingar, e eu não faço. Você está mortificando o seu espírito. Você mata a sua carne, mata o seu orgulho, a sua vaidade, a sua honra, seja o que for, e você vivifica a sua humildade, a sua indulgência, a sua compaixão, a sua perseverança, a sua resignação. Então, observem como que uma simples atitude, ela
pode ter dois caminhos diversos, duas direções opostas. Uma voltada para a matéria, onde eu vou ali me vingar, punir o outro por aquilo que ele me causou, aquela dor que ele me infligiu. E o outro, a resignação. Não é a resignação de, se eu não fizer nada, ele vai repetir o ato. Não. Você tem as suas medidas que você toma para preservar a sua integridade, mas sempre pautadas pela caridade e pelo amor ao próximo. Amar o seu inimigo não é você devotá-lo aquele amor que você devota a um filho, não. É você respeitá-lo dentro das suas incapacidades, dentro das suas limitações, entender o momento dele e não trazer aquele sentimento para dentro do coração. Bom? Então, pessoal, o verdadeiro cilício é aquele que pune a carne e vivifica o espírito. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Olha só, foi o que eu acabei de dizer. Flagiciai o vosso amor próprio, ou seja, punir o seu amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia. Então, o que é isso? É você se segurar. Mais pungente do que a dor física. E muitas vezes é verdade, a calúnia ela dói muito mais do que um tapa no rosto. Quem já foi caluniado sabe muito bem disso. Às vezes, se você tivesse tomado um tapa no rosto, aquela dor seria ali naquele momento, mas depois passaria, enquanto que a calúnia ela permanece como a ferrugem que vai comer no ferro por longos e longos anos. Aí tens o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Então, quando ele diz aqui submissão à vontade de Deus, isso não é um jargão religioso. Quando a gente está se referindo a Deus dentro do Espiritismo, a gente está entendendo como o arcabouço de leis que contemplam a nossa existência física e espiritual. Tá? Então, quando eu entendo a lei, eu conheço a lei, e eu me proponho a transitar dentro dos limites da lei divina, para que eu não seja puxado novamente para dentro, ou seja, para que eu não seja punido. Então, quando eu me desvio, a dor vem para me mostrar o caminho correto. É sempre assim. Se eu estou sentado nessa cadeira e a circulação da minha perna está comprometida, o corpo vai avisar que aquele local está obstruído e vai começar a doer. E aí vai fazer com que você mude de posição. Então, observa como a dor ela é essencial na nossa vida, na própria preservação do corpo físico. Então, quando você se desvia do caminho das leis divinas, a dor vem para quê? Para te mostrar, olha, tem alguma coisa errada acontecendo. Bom? Então, sempre a dor ela vai nos colocar nos trilhos corretos. Bom? Então, quando nós compreendemos a lei e a gente se propõe a andar dentro da lei, nós estamos nos submetendo à vontade de Deus, que é o Criador do Universo. Então, isso não é só um jargão religioso, isso tem um significado racional por trás. Tá bom? Então, se eu tenho uma parede muito quente, eu resolvo colocar a mão nela, nós temos a lei da termodinâmica. E aí nós vamos ferir a nossa mão. É culpa de Deus? Não, eu fui submisso. Tem a lei da gravidade. Se eu resolver pular da janela e achar que eu vou voar, eu não vou voar, eu vou cair lá embaixo. Lei da gravidade. Deus está me punindo? Não, eu apenas fui imprudente e não respeitei uma lei que é de conhecimento de todos. Não foi por ignorância. Eu fiz deliberadamente conhecendo a lei. Então, quando nós nos propomos a transitar dentro da lei, nós impedimos que nós diminuímos a nossa carga de sofrimento, que todos nós já carregamos só pelo fato de estarmos encarnados. O corpo nos impõe isso. Então, quanto mais sábio eu for para transitar no mundo físico e também no mundo espiritual, menos sofrimento eu vou ter em minha vida. Tá bom? Nós finalizamos aqui e agora a gente vai fazer a leitura do livro Nosso Lar, que nós vamos fazer na terceira parte. Para quem não sabe ou não conhece o livro Pão Nosso, ele é um livro psicografado pelo Chico Xavier, tá? É um livro de Emmanuel, é um livro maravilhoso,
Temos outros similares, como Vinha de Luz, e temos alguns outros aí, quem sabe, alguns outros livrinhos aí, vocês que usam em casa para fazer o culto. Eu conheço mais Vinha de Luz e o Pão Nosso, para mim são os melhores. Mas tem vários livretos desses similares, com pequenas passagens de alto significado. Tá? A passagem que nós vamos ler aqui é a passagem 141, amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Isso foi uma carta que Paulo mandou para os hebreus. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Então, aqui ele está fazendo uma distinção entre o amor verdadeiro e aquele que muitas vezes nós vemos aí no noticiário da televisão, que não é amor, é sentimento de posse. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sobre o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Então, quando ele diz aqui que é razoável que o espírito não venha a cair sobre o peso das inclinações próprias, ele está querendo dizer que os nossos defeitos podem deturpar o nosso sentimento em relação aos nossos próprios familiares consanguíneos. E aqui ele começa com os exemplos. Este é clássico. Com demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Quantos de nós, quem não é pai, eu tenho 2 crianças em casa, eu já sinto essa dificuldade gigantesca entre dosar a severidade e a brandura. Muitas vezes eu perco a mão. Eu não sei quando ser severo, mais severo, e às vezes ser mais brando. E a gente se perde. E o exercício paterno e materno, ele tem muito disso. À medida que os nossos filhos vão envelhecendo, nós vamos ficando melhores nessas artimanhas de educar. E quando nós não fazemos uma autocrítica no nosso modelo educacional em relação aos nossos filhos, muitas vezes nós podemos desencaminhar aquelas criaturas que nos foram colocadas sob o nosso cuidado pelas mãos do Criador. Então, quando eu tomo muito cuidado com meu filho, eu zelo muito por ele, aquilo pode prejudicá-lo. Vou contar uma historinha para vocês que traduz muito bem isso. Eu já contei, alguns de vocês já escutaram, mas eu vou contar de novo porque muitos aqui já esqueceram e muitas pessoas nunca ouviram. Existia um príncipe que ele era herdeiro lá do trono do pai dele. O pai deste príncipe, antes dele, tinha tido 8 filhos, e os 8 filhos foram meninas. E antigamente o herdeiro tinha que ser masculino, tinha que ser do sexo masculino. Então aquele rei ficou desesperado: 8 filhos, 8 meninas, quanto que meu herdeiro vai vir? E no 9º filho veio o menininho lá. O rei, muito preocupado com a vida daquela criança, colocou 4 ajudantes ao redor desse pequeno, até que ele atingisse a idade madura, a idade adulta, porque o rei morria de medo de acontecer alguma coisa com ele. Então esses servidores estavam ali sempre amparando o futuro reizinho. Então tudo que a criança ia fazer, os servidores estavam atrás. Então se o menino caía, os servidores estavam lá para socorrê-lo, para que não deixasse ele cair no chão. Tudo que a criança, tudo que aquele reizinho precisava, os servidores estavam lá por conta. Porém, essa criança, em atingir a idade adulta, obviamente ficaria estranho, né? Ele com 4 babás ao redor dele, o futuro rei, não pegaria bem. Então, o próprio futuro reizinho dispensou esses servidores. E aí começou a acontecer uma coisa muito estranha. Toda vez que esse rei desequilibrava, tropeçava, ele caía, porém ele caía com a cara no chão, ele quebrava a cara toda, os dentes, o rosto. Então ele estava sempre com o rosto machucado, já tinha perdido todos os dentes da boca, uma coisa assim, deplorável. E aí o rei, extremamente triste e preocupado, foi buscar aconselhamento com um sábio que tinha lá no reino dele. E aí ele chegou nesse sábio e perguntou:
Ô Senhor, o que está acontecendo com meu filho? Toda vez que ele cai, ele quebra a cara no chão. E aí o sábio disse assim para o rei: ele não aprendeu a colocar as mãos na frente. Ele não aprendeu a se defender. Ou seja, ele não criou reflexo. Por quê? Tinha os 4 servidores sempre o amparando, socorrendo nas dificuldades. Às vezes, cada um de nós aqui já passou por extremas dificuldades na vida. E a gente, muito egoísta, quer privar os nossos filhos de todas essas dificuldades. Sendo que essas dificuldades que forjaram o caráter de vocês, que forjaram a força que vocês têm hoje para lutar contra as intempéries. Se vocês privarem os seus filhos das frustrações, das decepções, dos nãos, das lutas, do trabalho, do suor, da dificuldade, da falta de sono, da falta de comida, da privação, que às vezes não é nem uma questão ali de não ter comida, é falta de tempo mesmo, quem já passou por isso sabe. Quando a gente não é privado disso, quando nós somos privados dessas lutas, a gente não cria fibra. E nós, muito egoístas, querendo cuidar extremamente dos nossos filhos, falamos assim: não vou deixar meu filho passar pelas mesmas dificuldades que eu passei. Então, é a isso que o Emmanuel está se referindo aqui. Cuidado extremo. Então, é quando o nosso sentimento de amor, ele entra em desequilíbrio. Você ama, mas saber amar é saber dizer não, é saber frustrar no momento certo, é saber educar. Então, quanto mais você se aproxima da perfeição, mais perfeito é o seu amor. Se você não sabe dosar, se você não sabe educar, quer dizer que seu amor ele ainda está em desequilíbrio. Por quê? Porque você ainda não aprendeu. Você ainda é ignorante na arte de amar. E todos nós somos, não se enganem. Todos nós somos ignorantes na arte de amar. Nós estamos aqui justamente para isso, para que nós possamos aprender a amar. Bom, então esta crítica ela é muito válida para nós, que somos pais, tios, pessoas que têm crianças em volta. Então a frustração ela deve fazer parte da existência das pessoas, ainda mais no dia de hoje, que tudo é muito mais fácil do que antigamente. Olha, eu nem sou tão velho assim, e quando eu era mais novo, a gente não tinha computador. Para estudar você tinha que ir na biblioteca, você tinha que ir lá na escola, procurar a Barça, procurar o Atlas para você pesquisar, para fazer um trabalho. Era uma coisa assim, dificílima. Hoje você vai ali no celular e pesquisa no Google, você já tem tudo à mão. É outra vida. Para que eu pudesse falar com minha mãe, quando eu estava em dificuldade, eu tinha que procurar um telefone público, arrumar crédito para conseguir ligar para ela e ainda rezar para ela atender. Hoje em dia, você manda uma mensagem no celular. Vocês que são mais velhos que eu, telefone era luxo. Carro, então, minha mãe dizia que quando ela começou a fazer faculdade, ela tinha que andar 4 quilômetros todos os dias para ir para o ponto de ônibus mais próximo. Hoje em dia, 2 ruas para cima da casa de vocês tem ônibus, 3 ruas. Eu falo isso sem a menor sombra de dúvidas, a não ser quem mora aí mais afastado no interior, mas ônibus passa aí em todo local, tudo é mais fácil. Hoje em dia o carro é mais acessível às pessoas, antigamente não era. Então a vida, ela melhorou e muito. Ela está muito mais fácil de ser vivida. O problema é que quando nós privamos os nossos filhos das frustrações que nós tivemos, e muitas, nós não damos condições deles criarem fibra, musculatura para enfrentar as intempéries da vida. E o mundo lá fora ele não é fácil, você não vai estar aí para sempre. Então prepare o seu filho para a luta com o mundo. Eduque-o, não só o que a escola ensina, mas eduque-o também. Uma coisa que nossas escolas, que é uma crítica minha, que nossas escolas não têm, educação financeira. Eduque os seus filhos. Eu trabalho em banco e eu sei da dificuldade que é uma pessoa descontrolada financeiramente, como aquilo afeta todas as relações da vida da pessoa, familiar, social, amorosa. Eduque o seu filho para respeitar o ser humano, não importa respeitar o ser humano, não importa a escolha, a opção sexual, não importa a cor, não importa a nacionalidade, a etnia, não interessa. Ensine para o seu filho que todos nós somos irmãos.
Todos nós somos irmãos. Tá bom? Então, nós temos esta obrigação para com os nossos filhos. E aqui o Emmanuel continua, é para a gente não se alongar demais. Por excesso de preocupação, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Então, quantas relações são perdidas pelo verme do ciúme? Por que verme? Porque ele vai corroendo a relação, vai destruindo as bases da relação, até que chega um momento que ela desmorona. E o ciúme, ele é um sentimento tão irracional, tão primitivo, que se a gente for estudá-lo, as bases dele, a gente vai perceber que ele é tão primitivo porque ele está associado a um sentimento de posse, de exclusividade. Pessoal, não existe nada que é material, que é exclusivo, que dure para sempre. A própria natureza nos ensina isso. Ela está o tempo inteiro se modificando, então as árvores estão ali retirando o substrato da terra, que ela faz ela florescer, essas flores caem, tornam-se a voltar a ser substrato na terra, essas árvores morrem de um lugar a outras. O nosso corpo, a nossa vida também é assim. Isso aqui não vai ficar aqui para sempre, daqui a 60 anos isso aqui está debaixo da terra. Isso é uma realidade que nós temos que encarar. A transitoriedade da vida, da matéria. E o ciúme, ele é irracional dentro desse contexto. Esse sentimento de posse é como se não houvesse transitoriedade, como se as coisas não se modificassem, que aquilo vai permanecer daquela forma para sempre, o sentimento daquela pessoa, quem ela é. Não, as pessoas se modificam. E o ciúme, ele tem essa ideia de que aquilo idealizado tem que permanecer daquela forma, custe o que custar. E esse sentimento, ele é terrível, ele destrói relações, ele é muitas vezes fomentador dos crimes passionais. Quantos crimes nós vemos na televisão que são fomentados pelo ciúme? Tá? Então, vamos racionalizar os nossos sentimentos. Eu brinco muito, eu falo assim, pessoal, o que adianta você ter ciúme? É impossível você saber o que a pessoa está fazendo 24 horas por dia e mais, o que ela está pensando. Você não tem controle sobre o que o outro vai fazer. A única coisa que você pode ter é confiar em você mesmo, confiar no outro e viver a vida sem amarras, porque o ciúme, ele te amarra, ele te prende e destrói todas as relações. Tá? Quando eu era mais novo, quando nós somos mais jovens, normalmente nós temos mais dificuldade de lidar com os nossos sentimentos. Muitas vezes a gente ou reprime demais, ou ele explode com muita facilidade. Buscar esse equilíbrio, aproveitar essa fase da vida onde as energias do corpo estão pulsantes para conseguir controlar, é extremamente importante. Tá bom? Então, pessoal, vamos refletir, vamos buscar a reflexão naquilo que nós estamos guardando dentro de nossos corações e sempre buscando melhorar. E aí o Emmanuel continua: em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombras. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O que é a fraternidade, pessoal? A base dela é você dar sem esperar nada em troca. Então você dá o seu amor, mas você não está esperando contrapartida do outro. Porque senão você está vendendo o seu sentimento. Quando você espera algo em troca, você está fazendo uma troca. E trocas, elas são frias. E os sentimentos, principalmente o amor, ele não pode ser baseado em troca. Porque senão não é amor. Então nós temos que ter consciência de que o outro, ele não está ali
para me servir. Ele está ali para que eu possa exercitar as minhas virtudes, dar sem esperar nada em troca. Tem até uma música que fala sobre isso. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição e da desconfiança. Por que ele diz aqui, o homem que se sente filho de Deus? Se sentir filho de Deus, já tem uma coisa muito interessante que eu disse lá no começo. Você entendendo as leis que regem a nossa existência, já é 80% do caminho andado para você se sentir filho de Deus. Porque se sentir filho de Deus, mas você não conseguir racionalizar esse sentimento, é uma coisa estranha, é o que a gente chama de fé cega. O que o Espiritismo propõe é justamente desenvolver a fé racional. Por que eu sou filho de Deus? Olha, eu estou inserido dentro de um universo que é regido por suas leis. Se eu estou submetido a essas leis, obviamente eu sou filho, sou fruto dessas leis. Se eu sou fruto, eu sou filho dessas leis. Assim como o fruto é filho da árvore, nós, como frutos dessas leis, nosso próprio corpo é exemplo disso. Nosso corpo é assim por conta das leis físicas que regem este orbe. Se esse orbe tivesse características geofísicas diferentes, nossos corpos seriam diferentes, estariam adaptados a essa nova formação. Então, quando nós falamos que somos filhos de Deus, quer dizer que eu entendo, compreendo as leis e estou submetido a elas, me resigno a elas. Então ele diz aqui, o homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas, porque se nós viemos da mesma árvore, somos o quê? Irmãos. Não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente, sem esperar nada em troca, alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. Então você pode estar ali na maior sofrimento, na maior dificuldade, mas quando um amigo, um conhecido seu, acontece uma coisa boa para ele, você se sente feliz, apesar da sua situação. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. E é o mais comum, é o que a gente chama de amor adoecido, que não é amor, mas a gente se refere a ele como amor adoecido. São aquelas afeições violentas de posse, é algo quase que primitivo, onde o homem das cavernas lá via a fêmea como uma posse dele. E se ela não servisse mais, ele descartava ela, preferia ver ela morta do que nas mãos de outro. Ou então lutava com outro até a morte para dominar. São características primitivas. E nós, por não estarmos distanciados da nossa origem, por sermos espíritos jovens, por isso que Jesus se refere a nós quando ele diz assim: deixe vir a mim as criancinhas. Quem que são as criancinhas, senão toda a humanidade? Então nós somos as crianças de Jesus. Em relação ao Mestre, nós somos verdadeiras crianças. Ele já era um espírito adulto, vamos colocar assim. E nós crianças, então ele diz: deixe vir a mim as criancinhas, mostrando a infância a que a humanidade está sujeitada por conta do seu nível evolutivo. Então, como nós estamos perto da nossa origem primitiva, é bem comum que esses sentimentos ainda façam parte do nosso cotidiano e estejam dentro dos nossos corações ainda. A maioria de vocês aqui vai reparar quando nós temos aqueles rompantes que você segura. Você, opa, peraí. Existem espíritos aqui na Terra que ainda não têm esse controle que vocês já desenvolveram ao longo das várias vidas que vocês tiveram. Vocês não nasceram assim. Isso é mérito adquirido de vocês. Agora, existem momentos de dificuldade que muitas vezes expõem um defeito que nós achávamos que não tínhamos. Então, falar que temos paciência sem passar por uma prova difícil, que exija da nossa paciência ao limite,
É muito fácil. Você é uma pessoa paciente? Eu sou muito paciente. Será mesmo? Então nós também temos que ter isso conosco. De que se as minhas virtudes não foram testadas, eu não posso falar que eu as tenho, não posso imaginar que eu as tenho. Porque não houve teste, não houve prova. E é este o objetivo da vida física, nos colocar sob provas. As feições violentas comumente conhecidas na Terra passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. O que ele está querendo dizer aqui? Se hoje eu sou a mãe dos meus filhos, amanhã eu vou ser filho dos meus pais. De tal forma que hoje você é sua própria, você é seu próprio, a sua bisavó é você mesmo. Isso é bem comum, é mais comum do que você possa imaginar. Nós, como espíritos, nos reunimos em família. E essas famílias, elas se reúnem no plano espiritual para se fortalecerem, um apoiando o outro. E aí essas famílias renascem aqui na Terra através da consanguinidade, pais e filhos. E esse vai e vem, ele vai se alternando. Então a sua bisavó teve a sua avó, que teve a sua mãe, e aí a sua bisavó morreu e você já nasceu como bisavô de você mesmo. Olha que interessante. E esses ciclos, eles são quase que infinitos, porque as encarnações, elas são extremamente numerosas e repetitivas. É necessário que a gente repita, às vezes, a mesma lição, até que ela possa se impregnar em nós. Então, quando nós tomamos consciência da nossa missão aqui na Terra, convivência em família, convivência com o outro, amar o próximo, não fazer o outro aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós. Quando nós tomamos as rédeas da nossa existência, passamos a nos tornar condutores conscientes, governadores do nosso eu, ao invés das circunstâncias, nós caminhamos de forma mais rápida. Nós caminhamos com passos mais alongados. E é este o objetivo do Espiritismo. É justamente nos tornar conscientes, entendedores de que a vida aqui na Terra não é uma colônia de férias. Eu falo muito isso, que não é uma colônia de férias. Ninguém está aqui a passeio na Terra. Ninguém. Muitas pessoas vivem como se estivessem a passeio, de fato. Mas elas estão perdendo um tempo enorme, espiritualmente falando. Então nós temos que ter essa consciência de que a vida na Terra, as relações que nós temos para com os outros, eles são de extrema importância na nossa economia do espírito, na evolução do espírito. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Então o que ele está dizendo aqui? Sabe a única coisa que sobrevive eternamente? São os nossos sentimentos. O sentimento que representa a maior pureza é o amor. Porque os corpos, as formas, a materialidade da vida, ela é transitória. Ela se modifica. Daqui 100 anos, a face do planeta Terra vai estar totalmente diferente. De tal forma que todos os seres vivos que estão vivos hoje, a maioria deles, 90%, não vão estar aqui na Terra mais. As construções, a natureza, tudo se modifica. A única coisa que permanece eternamente são os sentimentos. Negativos ou positivos. Tá bom? Então nós temos sempre que buscar o nosso desenvolvimento moral e intelectual, em detrimento das formas físicas. Porque o corpo é apenas uma ferramenta. Ele não é ferramenta para você brincar, para você gozar da materialidade da vida de forma desmedida. Não. O corpo ele tem um objetivo: trazer progresso para o seu espírito. Então nós temos que tomar consciência disso para que isso transforme as nossas relações, a começar pelas nossas relações mais fraternas, que estão ainda restritas ao nosso círculo familiar. É porque nós ainda não temos a capacidade de sermos fraternos como nós somos para o familiar,
como para um desconhecido na rua. Nós ainda não temos essa capacidade, mas nós vamos chegar lá. Agora é necessário que a gente tenha consciência, que a gente se esforce dentro do nosso lar, porque não é fácil a vida em família. A vida em família ela não é uma coisa fácil. Na família de cada um de vocês aí, se eu falar aqui características de determinados indivíduos, vocês vão identificar na família de vocês, muitas vezes vão ser nós mesmos. Ou seja, essa heterogeneidade de membros, ela serve justamente para nos testar. Então é um filho mais rebelde, é um filho mais difícil, é um filho mais manso, mais preguiçoso, é um irmão difícil, é um irmão muito bom, é um pai às vezes violento, uma mãe benevolente. Então nós vamos ter sempre esse jogo de opostos. Nós temos que aprender a transitar nestes ambientes com essas pessoas. E a fuga não é o caminho, nunca vai ser o caminho. Se você fugir dessa existência, não tem problema não. Você vai ter várias outras. E aí não vai adiantar. Se precisar de você vir sem perna para você não poder fugir, vai vir. Deus não está preocupado com o seu corpo, não. Nem um pouquinho. Ele está preocupado com o espírito de vocês. Está preocupado com a evolução espiritual de vocês. Se o corpo precisar de se estrupicar para que o espírito de vocês evolua, é isso aí que vai acontecer. Então não se enganem. Não vivam para o corpo, vivam para o espírito. Para os sentimentos, para as emoções, para a moral, para o intelectual. Vivam para isso. A materialidade da vida é importante? É. Nós temos que buscar a felicidade material aqui na Terra? Claro que temos que buscar, pessoal. Em momento nenhum eu falei que nós não devemos buscar. Nós temos sim que buscar conforto, porque isso é a idealização do belo. O Espírito, por ser Filho de Deus, por nós sermos Filhos de Deus, centelha divina, nós vamos buscar sempre, aonde nós estivermos, encarnados ou não, o belo, a felicidade, o bem-estar, o prazer. Isso é um impulso natural de todos os seres na natureza. Agora, dosar, buscar o equilíbrio que o Emmanuel fala ali na passagem, bem no início, é a nossa meta. É a nossa meta. Eu sempre falo para vocês que nós já dedicamos quase que 80% a 90% do nosso tempo diário às coisas da matéria. 8 horas já vão para o sono do corpo. Então só aí, nessas 8 primeiras horas, nós já perdemos quase que 33% do dia. Que é, vamos botar aí a média, é o ideal que nós temos que ter de sono. Sem entrar aí nas